né, da experiência da envelhecência, algumas pessoas com certos tipos de sensibilidade, elas podem conseguir elaborar através, né, da elaboração da questão da morte, né, do sentido, né, da existência, os sentimentos de perdão, os sentimentos de gratidão, né, que são sentimentos, vamos dizer, mais sofisticados, né, que eles dependem, né, de uma experiência mais efetiva, né, com os outros, com a ética, com os relacionamentos. E ele depende, da mesma maneira que a sublimação depende de uma passagem direta, né, do inconsciente para a consciência, esses sentimentos dependem de uma mesma passagem, né, da consciência para o inconsciente, porque eles não estão no inconsciente, e eles dependem, né, de se poder elaborar melhor as nossas reações, as nossas moções emocionais mais primitivas. Então são sentimentos, né, que a gente vai ver que são muito importantes, e eles dependem dessa elaboração do sentido da existência. A morte, enquanto tal, ela não tem uma representação no sistema anímico, né, como o tempo também não tem. Então sempre que ela surge de uma maneira atual, como acontece o mais próximo, né, dela surgia nos ataques de pânico. Fora isso, ela aparece como uma espécie de semblante, né, para o que a gente chama da castração. A castração, ela é uma experiência, né, onde a gente sente perdas, vamos dizer, da nossa totalidade, do nosso absoluto, né? Então a gente vive essa experiência inicialmente, né, com as sensações de separação ali no nascimento, né, o desamparo, a separação. Depois a gente vive também ali na diferenciação dos sexos, né, quando a gente perde essa fantasia de uma totalidade. A gente vive depois as mulheres em torno, né, da beleza, os homens em torno, né, do poder, né, do dinheiro ali na juventude, na idade adulta. E ela aparece, né, na envelhecência, independente da idade que a pessoa tenha, nesse semblante da morte, né, que é um semblante para a castração. E essa experiência, ela é muito, vamos dizer, profunda, no sentido que ela pode fazer com que a gente amadureça, que a gente se desenvolva humanamente, ou que a gente sucumba, né, ao seu desespero. A experiência com a morte, geralmente, ela nos chega através da morte dos outros, né, de algum outro próximo, principalmente na maneira, nos vínculos, né, que a gente tem com esses outros, e que através da saudade, né, através da força desses vínculos, conscientemente ou não, eles nos ameaçam puxar, vamos dizer, ali para a morte, né, para encontrar, vamos dizer, esses entes, essas pessoas perdidas, né, queridas. Então essas experiências, vamos dizer, a possibilidade da experiência com a perda, né, tem um poeta que diz que a beleza do pôr do sol é por tudo aquilo que ele nos faz perder. Então, essa experiência com a perda que permite, né, que a gente possa escolher as coisas, né, lidar com as perdas inerentes às escolhas. Permite também que a gente possa arriscar os nossos desejos, né, na possibilidade de perdê-los, deles fracassarem. Então, todas as pessoas, a partir dessas experiências, elas têm o que a gente chama uma teoria mais ou menos inconsciente a respeito da morte. E as pessoas, elas vivem em torno dessa teoria, né? Da mesma maneira que os vivos, né, eles são sistematicamente, praticamente, totalmente influenciados pelos mortos, né? As pessoas que a gente cita, né, as pessoas que a gente usa como referência, as pessoas que a gente tem como parâmetros, geralmente são pessoas que já morreram, né? Os livros, geralmente, são livros de pessoas que já morreram. Então a vida, vamos dizer, dos vivos, ela está totalmente entranhada, né, pelos mortos, pela morte, né, tanto em termos, né, das pessoas eminentes, das pessoas ilustres, né, que coordenam direto ou indiretamente a vida dos vivos, como nessas teorias que a gente tem a respeito da morte. Então nessas teorias, né, basicamente se distribuem em torno do temor à morte, né, ou do desejo, né, da morte. As pessoas que temem, né, podem ver a morte como alguma coisa sempre presente, então elas estão sempre tomando uma série de cuidados, sempre tomando uma série de atitudes, né, para evitar a morte, ou elas veem a morte, vamos dizer, no fim da vida, um fim utópico, né, e isso gera um certo relaxamento,
ou elas veem a morte como alguma coisa sempre iminente, né, e tentam viver o máximo possível, né, o máximo que podem, sempre com medo desse fantasma de poder morrer a qualquer momento. Ou elas veem, né, como alguma coisa extremamente ameaçadora e que elas cedem, vamos dizer, essa ameaça ali nos suicídios, né, ou veem a morte como alguma coisa desejável quando a vida ela se torna, né, bastante eventualmente insatisfatória, dura, né? Ou as pessoas veem a morte como alguma coisa que é uma outra vida, né? Alguma coisa que é uma realidade eventualmente melhor, né? Eventualmente pior do que essa vida que se leva, quer dizer, portanto, né, como alguma coisa dentro de um contínuo, né? Outras pessoas veem a morte como um corte, uma ruptura, né? uma interrupção, vamos dizer, né? Então essas formas, vamos dizer, de viver, elas têm a ver sempre com um entranhamento da experiência com a morte através dos mortos, né, através dessa experiência na base dela, que a gente chama de castração. É um sentimento bastante importante, né, com o aparecimento da finitude, com o sentimento da impermanência das coisas, é a experiência do cuidar, né, o cuidado. Então essa atitude, né, existencial, né, de cuidar de nós mesmos, né, de cuidar das coisas, né, de ter essa atitude, né, do cuidado, ela significa, né, uma elaboração da experiência de que tanto nós, né, quanto as coisas, as outras pessoas, elas são impermanentes, elas podem e elas são instáveis, quer dizer, portanto elas precisam de atenção, elas precisam dessa experiência do cuidado, né? Então o cuidado, ele é um tipo de atitude, né, que está na base das possibilidades de satisfação e depende, né, das nossas experiências, que a gente poderia chamar, né, de um amadurecimento ético, né, de uma experiência ética com a nossa relação com os outros. O impacto, vamos dizer, da morte, ele aparece na figura, frequentemente, de um estranhamento, uma sensação em relação à vida de que há alguma coisa de estranha na vida, né? Que os místicos, vamos dizer, os espiritualistas colocam ali, né, os espíritos, os fantasmas, né? Mas parece sempre que há uma instabilidade, um estranhamento em relação à nossa experiência, né, com o viver, com a vida. Então esse sentimento, vamos dizer, de estranhamento, ele já diz respeito, né, à percepção, à perspectiva do que a gente poderia chamar a presença, né, o entranhamento, né, da morte na nossa relação com a vida. A morte nos coloca diante de uma individualidade radical, né, com uma experiência sexual, como processo, né, a velhice, quer dizer, porque ninguém morre a morte do outro. Cada um morre sempre a sua morte. E a morte ela é sempre única, né, para cada um. Independente de haver mortes, vamos dizer, parecidas, né, como a impressão digital de todo mundo é parecida, mas cada um só tem a sua impressão digital, distinta. Então a experiência, a vivência, né, o processo da morte, ele é profundamente individualizante. Mesmo que uma pessoa se projetar diante da outra na hora de um tiro, né, e morrer, e a outra sobreviver, essa outra também vai morrer a seu tempo, a sua morte. Então, cada um, né, individualmente e de certa maneira solitariamente experimenta, independente do contexto, né, essa experiência que a gente chama de morte, né, que como dizem os orientais, né, é um momento de verdade, um momento onde a gente se depara com essa individualidade radical. Ela não se confunde com o sentido de findar alguma coisa, né? Como um caminho finda, como a chuva finda, termina. A vida ela não tem necessariamente essa finalização. A morte ela pode atingir uma pessoa a qualquer momento, né? Um bebê recém-nascido pode morrer, uma pessoa pode sofrer um acidente seríssimo e não morrer, o outro cair da própria altura e falecer. Quer dizer, então, em qualquer tempo, de qualquer maneira, a morte ela sucede. Portanto, ela não significa
né, esse processo de complementarização, de totalização, e de alguma coisa que termina. Portanto, a morte, necessariamente, ela não está ali no fim de uma existência, né, como a gente pode tentar formular, né, como uma espécie de totalização da existência, mas ela mostra exatamente essa falta, né, de uma totalidade, né, como acontece com a castração, né, que há uma mesmo que a gente tenha, como o oriental mostra, né, o yin e o yang, né, que são relações complementares, mas são complementaridades díspares, né, como a vida e a morte, elas são díspares, né, elas não são da mesma ordem, da mesma natureza, quer dizer, e uma mostra exatamente a falta de totalidade da outra. Então nem a morte é plena, né, porque existe a vida, nem a vida é plena porque existe a morte, né? Então são disparidades, né, que não totalizantes. A sensação, né, na experiência da morte é uma retirada da cotidianeidade, quer dizer, a gente é puxado para fora, né, dessa sensação, vamos dizer, do cotidiano, e ela nos remete, né, a alguma experiência tensa, né, uma experiência onde a vida nos convoca, né, empurrados, vamos dizer, de certa maneira, pela possibilidade da finitude. Além do estranhamento, né, que é uma inerente a essa experiência, né, da sensação da finitude, tem essa sensação de que a gente está numa realidade não verdadeira, de que o verdadeiro, né, estaria numa outra parte, vamos dizer, no paraíso, estaria numa outra realidade, numa outra instância, que não é nessa vida exatamente que a gente está vivendo, ou na vida de outras pessoas, que seria maravilhosa, seria perfeita, mas parece que a nossa experiência com a realidade, ela falha em termos de verdadeiro, né, de estranhamento. Então essas experiências, né, cujo fundamento ali, né, é a experiência de castração, nessa figuração da morte, ela aparece diante de uma realidade que nos parece pueril, que nos parece que não há o que temer, que o real, que a vida é isso aí, né, que é isso que se dá. Então, a necessidade que a gente tem, né, de uma transcendência, a necessidade que a gente tem de que a vida, né, de que a existência seja mais do que isso que se apresenta, evoca também esses sentimentos, né, que depois, né, faz com que a gente tema esse desejo de uma outra existência que possa, né, ser suplementar, que possa ser complementar, ou que possa ser melhor do que essa que a gente vive. A vivência das perdas, né, a vivência da castração, ela constitui uma experiência que é muito importante, né, para a nossa elaboração mental, que é o processo de luto. O processo de luto, ele é importante, né, porque ele faz com que a gente possa sobreviver às perdas, né, que a gente possa sobreviver aos objetos, né, aquilo que na melancolia fica ameaçada, né, a melancolia, o sujeito ele é arrastado junto com aquilo que é perdido, ou ele perde mais do que aquilo que ele supõe ter perdido. Então, o processo de luto ele tem a ver com algumas questões, né, por exemplo, essa dúvida, né, quem morreu, eu ou você? Às vezes a gente não sabe, dependendo da perda, né, essa diferença, né, se a gente continua efetivamente vivo depois dessa perda. Então essa experiência, né, ela é bastante fundamental no processo de luto. Uma outra questão inerente ao luto, né, é a pergunta de que quem fica, fica com o quê? O que nos resta depois de uma determinada perda? Qual é o sentido, vamos dizer, da nossa existência diante de alguns tipos de perda? Então essas sensações, né, elas podem se tornarem bastante profundas, né, naquele que perde, naquele que vive alguma coisa, né? Então essa experiência, ela tem a ver com um processo, né, que faz parte do luto, que a gente chama a necessidade de se matar o morto, né, que faz parte exatamente dessa
ritualística, né, do enterro, da cremação, desse processo ritualístico ao longo de alguns dias, eventualmente alguns meses, alguns anos, né, onde a gente chama esse processo, né, onde os vivos, né, sobreviventes, eles precisam ativamente, né, matar o morto, quer dizer, e superar essa experiência passiva, né, de ter sofrido, né, uma perda, de ter sido objeto de uma perda. Então nas ficções, né, às vezes aparecem esses espíritos que voltam, né, a atormentar os vivos, e eles precisam ser, de certa maneira, excomungados, né, de certa maneira dispensados, vamos dizer, mortos de uma segunda morte, em relação à sua insistência, vamos dizer, no mundo dos vivos. E, né, aquilo que o pessoal espiritualista às vezes se refere, né, como que os vivos também eles ficam perturbando os mortos, né, que ficam evocando, perturbando. Então essa possibilidade, vamos dizer, de que a gente chama do luto, né, de matar o morto, representa as possibilidades, né, de às vezes uma introjeção daquilo que foi perdido, uma assimilação daquilo que foi perdido. Então as experiências, vamos dizer, metafóricas que a gente tem disso, né, é a experiência da poda, né, e a experiência do enxerto. Então a poda é um processo onde a gente corta, né, as árvores, né, para preservar a sua força, ou para orientar o seu crescimento. Só que a poda ela tem que ser em determinadas épocas, né, e você não pode cortar a força vital da planta. Né? Então, tanto a castração quanto a morte, quando elas ofendem essa força vital, às vezes a pessoa murcha, ela seca, né? Em vez de crescer, como é o caso nas situações em que as experiências de luto, né, as experiências com a castração, elas são, de certa maneira, reprodutivas, elas são, de certa maneira, ocasionam, provocam um crescimento. E a poda ela também pode ser, né, ter essa experiência do enxerto, onde a gente pega uma parte daquilo que foi cortado, uma borbulha, e a gente enxerta numa outra planta, né, e esse enxerto ele cresce novamente, dando origem, né, a ramos, vamos dizer, daquela árvore que foi podada. Então esse processo que a gente chama de identificação ou de transferência, ele acontece em relação àquilo que é perdido, e nem sempre aquilo que é introjetado, aquilo que é desenvolvido, tem a ver com aspectos, vamos dizer, positivos ou desejáveis, né, daquilo que se perdeu. Essa escolha, ela é uma escolha inconsciente, né, e tem esse fenômeno que a gente chama de identificação com o agressor, onde às vezes a pessoa ela acaba, né, absorvendo, acaba se enxertando nela, né, e crescendo nela, né, aspectos, vamos dizer, hostis, né, daquilo que foi perdido. Então essas experiências de luto, elas podem ser mal feitas ou podem ser bem feitas. Então a velhice, né, a idade, o idoso, ele pode ter um conjunto de experiências de luto positivas, onde ele foi amadurecendo, ele foi se desenvolvendo através das suas experiências de perda, né, ao longo da sua existência. Ou ele pode ter o que a gente chama de criptas, né, processos mal feitos de luto, né, experiências mal feitas em relação às suas perdas, em relação aos seus processos, né, com a castração, com os seus processos ao longo da sua existência. Né? E da mesma maneira que, né, quando a criança nasce ou na adolescência, existem forças, vamos dizer, dos ancestrais, né, lutos mal feitos ao longo da linhagem que incidem sobre esse ser que está começando, a existência de uma pessoa ela vamos dizer, passada a limpo, né? Ela é concentrada, ela é condensada, ela é revivida, ela, vamos dizer, apresenta a sua conta nessa experiência que a gente chama do envelhecimento. A experiência da gratidão, ela é uma sofisticação mental, ela depende, né, de mecanismos bastante sutis, né, bastante delicados, vamos dizer, do sistema anímico, e ela representa a possibilidade de um valor, né, dos resíduos, vamos dizer, deixados, né, na impermanência da vida, nas imperfeições da vida, de tal maneira que, apesar dessas impermanências, dessas imperfeições, a gente é grato, vamos dizer.
E a gente é grato o quê? Né? Basicamente, em termos mais profundos, pelo nosso vínculo com a vida, com as coisas, né? Nossa relação, o investimento, né, que a gente faz na existência, né, que as pessoas fazem em nós. Quer dizer, então essa experiência, vamos dizer, ética, né, essa experiência vincular, né, com a vida, é que pode gerar, né, no nosso sistema emocional esse sentimento de gratidão, esse sentimento que está na base do próprio processo do pensamento, né, como no alemão o Gedanken, e o Gedenken, eles têm a mesma raiz, quer dizer, a atividade do pensamento e de agradecimento, eles têm uma origem, uma raiz em comum, né, que o pensamento nesse sentido é diferente, né, do fantasiado, imaginar, né, mas ele é um instrumento com o qual a gente trabalha, opera a realidade. Então, para a gente desenvolver esse instrumento, né, de lidar efetivamente de uma maneira eficaz, né, com a realidade, a gente precisa de ter na base da nossa mente essa experiência de gratidão, essa experiência de reconhecer a importância das imperfeições, né? Reconhecer a importância da impermanência, né? E reconhecer, ser grato, vamos dizer, basicamente, principalmente de início, a nossa própria existência. É um outro sentimento bastante sofisticado, né, dessa experiência com a castração, com a morte, né, com o sentido da existência, é o perdão, né? O perdão, ele tem uma raiz hebraica, né, nasa, que significa levantar. Tanto a gente precisa, vamos dizer, se perdoar, né, para levantar em relação às nossas quedas, né, às nossas imperfeições, aos nossos tombos, como, né, ter esse sentimento para poder levantar o outro, né, quando o outro cai, né, quando o outro falha, principalmente em relação a nós. Então essa atitude, né, do levantar, ela é bastante importante nessa experiência do perdão, né? O perdonum, né, do latim, que significa uma coisa além do dom, mais profunda do que o dom, mais profunda do que você doar-se ou doar alguma coisa, perdoar, né? Então essa experiência, ela é uma experiência ativa. Para ela poder acontecer, ela não é simplesmente um assujeitamento, muito longe disso, que é uma passividade. Quer dizer, o perdão, ele implica uma força ativa, né? Ele implica uma ação bastante ativa do sujeito, né? Então a gente tem, por exemplo, né, algumas referências disso, na importância que o Lacan, por exemplo, diz, a gente não ceder perante o próprio desejo. Então, a gente não ter cedido, né, perante o desejo é importante em relação ao perdão. Também essa experiência, né, que é alusiva ali ao Cristo, né, quando ele teria falado para a gente oferecer a outra face, que não significa um assujeitamento, uma submissão, mas significa uma atitude ativa, né, que se você, né, vai me bater porque eu estou num certo caminho, você vai ter que continuar batendo, né, porque eu não vou sair do meu caminho. Então essa atitude, né, ela está na base do perdão. Quer dizer, a gente só pode, de certa maneira, perdoar o outro quando a gente está numa posição afirmativa em relação a nós mesmos, aos nossos desejos, né, à nossa verdade. Então essa possibilidade, né, também ali ela aparece no Catão, né, quando ele responde a uma ameaça, né, do imperador de mandar prendê-lo ou matá-lo, né, que ele diz: olha, se você me prender, eu vou continuar pensando, né, eu vou continuar elaborando as minhas verdades, né? Se você mandar me matar, é porque realmente você tem muito medo de mim. Quer dizer, você, não sei, né, como você está numa posição de poder, né, de imperador, tendo tanto medo de alguém humilde, né, como um filósofo, né? Então essa na base, vamos dizer, do perdão, existe essa atitude, vamos dizer, ativa, de sustentação de uma verdade, de sustentação de um desejo, que depende de um amadurecimento emocional, depende onde, vamos dizer, de certa maneira, o antagônico, né, do perdão é a vingança, né, que a vingança já né, um processo onde o sujeito ele sucumbe, né, à força,
dos seus objetos internos, quer dizer, de retalhamento, né, né, portanto, essa experiência, né, da vingança, né, ela se opõe, né, à experiência do perdão, e são forças, né, que regem uma parte importante da nossa relação ética, né, da nossa relação com os outros, e aonde, vamos dizer, essas possibilidades elas são dadas pela maneira como a gente lida com os nossos lutos, né, a maneira como a gente lida com aquilo que a gente vem ao longo da vida entendendo, né, elaborando a respeito da existência.